Cálculo de espaçamento entre fileiras de módulos fotovoltaicos. O sombreamento entre fileiras de módulos em uma usina solar fotovoltaica provoca perdas de geração difíceis de serem evitadas. Isso se deve ao fato de ser priorizado a maior geração de energia elétrica possível por metro quadrado, que é dado pela unidade a relação kWh por metro quadrado, em lugar da melhor performance de geração da capacidade instalada de módulos, que é a relação kWh por kW-pico. E um dos principais obstáculos encontrados pelos projetistas é encontrar o layout dos módulos mais otimizado possível para o melhor aproveitamento do terreno. Este conteúdo apresentará uma metodologia para auxiliar os projetistas a otimizar o distanciamento entre fileiras de módulos em uma usina solar fotovoltaica. Na estação do inverno, o ângulo de elevação do Sol em relação ao horizonte alcança o seu valor mínimo ao longo do ano. E esse é o fator principal que aumenta o sombreamento projetado entre as fileiras de módulos de uma fileira para outra. Em instalações de solo, o espaçamento entre as fileiras de módulos é função da inclinação dos módulos e do caminho que o Sol faz ao longo do ano, formando diversos cenários, sendo o pior deles aqui no hemisfério sul, no dia 21 de junho, onde a sombra projetada pelas fileiras de módulos alcança o seu valor máximo, ao passo que o ângulo de inclinação do Sol alcança o seu valor mínimo. Então é possível concluir que quanto menor o ângulo de inclinação do Sol em relação ao horizonte, maior é a sombra projetada de uma fileira de módulo fotovoltaico. E para calcular a distância otimizada entre as fileiras de módulos, é preciso conhecer alguns parâmetros, como o comprimento do módulo, que seria um dado de datasheet, o ângulo de inclinação dos módulos, o ângulo na qual o módulo está em relação ao horizonte instalado fixo, a altura da parte mais alta dos módulos em relação ao solo, que de fato é em relação à base onde o módulo está apoiado até o ponto mais alto, essa altura, o ângulo de azimuth solar, quando os módulos estão orientados a norte, esse ângulo ele é 0 graus. Quando ele está orientado a leste, ele é 90 graus, a sul 180 graus e a oeste menos 270 graus ou menos 90 graus. Esses são os parâmetros que são conhecidos, que precisam ser conhecidos. No caso da parte mais alta dos módulos, precisa ser calculada, a gente pega o comprimento do módulo, que é o dado de datasheet, e multiplica pelo seno do ângulo na qual o módulo ele faz com o solo, ou seja, o ângulo de inclinação. Isso nos dá a altura máxima que aquele módulo ele está em relação ao solo. Uma vez que a gente consegue essa altura, a gente pode calcular o comprimento da sombra que esse módulo instalado ele projeta em direção à fileira próxima. E o comprimento da sombra, ele utiliza essa altura que a gente calculou anteriormente e divide essa altura pela tangente do ângulo de elevação do Sol, ou a tangente da latitude na onde a instalação de energia solar fotovoltaica está situada. E a partir desses cálculos, a gente consegue calcular de fato a distância otimizada entre as fileiras de módulos, a fim de evitar o sombreamento de uma fila de módulos sobre a outra. Essa distância, ela de novo vai utilizar a altura máxima que o módulo está instalado em relação ao solo, calculado anteriormente, e multiplicar essa altura máxima pelo cosseno do azimuth, no caso o azimuth na qual os módulos estão orientados. Se estiver orientado a norte, é cosseno de 0 grau, dividido pela tangente da elevação ou latitude local. Então, essa relação cosseno do azimuth dividido pela tangente da latitude multiplicada pela altura máxima em metros que o módulo está em relação ao solo,
nos dá a distância de separação que deve ser cumprida entre as fileiras de módulo para evitar o sombreamento. Eu espero que este conteúdo tenha facilitado a compreensão sobre a metodologia de cálculo do espaçamento otimizado entre as fileiras de módulos de uma usina solar fotovoltaica. Se você gostou deste conteúdo, interage aqui comigo nos comentários desse vídeo, traga suas dúvidas, sugestões. E a Solaris Elétrica ela é uma empresa especialista em projetos fotovoltaicos, homologações nas diversas distribuidoras brasileiras, como a CPFL, e também especialista na execução e no acompanhamento técnico de suas instalações fotovoltaicas. Não deixe de curtir, compartilhar, seguir a Solaris Elétrica para não perder mais conteúdos como esse. Forte abraço e até a próxima!